It should have been. Vamos modificar o perfect. Nós já vimos o present perfect, o past perfect e o future perfect. E do future perfect a gente entendeu mais ou menos como modificar esse modo para deixar ele um pouco mais complexo, ou seja, para transmitir mais informação. E com o exemplo do will modificando have, a gente pode entender também que outros verbos modais podem ser usados para modificar a frase, agindo da mesma forma. Vamos tomar como exemplo should. O que quer dizer should? Precisa de ajuda? Olha lá. Mas resumidamente, should a gente usa quando vai dar um conselho. You should be more patient. Você deve ser mais paciente. Agora, esse conselho é daqui pra frente, mas e se eu estivesse falando de uma coisa que deveria ter acontecido? Eu vou ter que modificar o have para poder deixar isso de uma forma apropriada. You should have waited for me. Você deveria ter esperado por mim. You should have been more patient. Você deveria ter sido mais paciente. Should I have been more patient? Eu deveria ter sido mais paciente? Então você percebe aqui que o should, assim como o will, que a gente viu no vídeo anterior, ele domina a frase. É ele que você vai usar para fazer o interrogativo, para fazer o negativo. E o have vai ficar lá como have só para indicar que o modo é perfect. Ele não tem mais nada a ver com a conjugação da frase em si. É claro, o have vai sempre indicar que eu estou falando de um passado, eu estou falando de um período anterior ao meu ponto de vista. E eu sei que não se trata de um futuro, porque para eu colocar ele no futuro, eu preciso modificar. E eu já estou modificando com o verbo modal, eu não posso usar dois. Então a gente sempre vai estar falando de um passado. Should have been, might have been, could have been. E a gente sempre vai usar have. Porque todo verbo que sofre a influência de um verbo modal, ele perde a conjugação. Então eu não posso usar had ou has. O have, ele vai estar sempre aí. Igual o que a gente fez com o will. Be careful. You could have been hurt. Tome cuidado, você poderia ter se machucado. You should have waited for me. Você deveria ter esperado por mim. John might have got stuck in traffic. John pode ter ficado preso no trânsito. Percebe a ideia aqui? Então o verbo modal vai modificar a frase, vai assumir a frase ali como verbo auxiliar. O have está presente para que mostre que se trata do tempo perfect, mas ele já não manda mais em nada, então ele se mantém como have. E você tem ainda o verbo no particípio passado. A gente pode cada vez mais complicar o modo perfect para poder montar ali uma estrutura complexa e transmitir uma ideia com uma resolução cada vez mais alta. Mas é claro, isso é algo muito avançado. E é difícil de você chegar numa situação em que você tenha que usar isso, ou pelo menos que você tenha isso à sua disposição para poder disparar na hora de falar. O foco dessa aula é que você entenda quando se deparar com uma situação assim. E é claro, ao se deparar com situações suficientes, você vai conseguir imitar, você vai conseguir puxar isso para o seu arsenal para disparar quando for necessário. Então lembre-se, é normal que seja confuso. O trabalho aqui só começou. Para você aprender isso, você precisa ver. Então vai assistir filme, vai jogar jogos, vai ler livros. É aí que você vai conseguir usar, você vai conseguir absorver isso para usar, compreendendo com exemplos. E se você quer continuar aprendendo a respeito disso, entre em contato conosco. Marca uma aula experimental gratuita com um dos nossos professores. Realiza o seu sonho de falar inglês aqui na Trust.